Olá, um bom dia para você. Hoje, sexta-feira, dia especial de preparação. Estamos já em nosso quase... é o penúltimo. Esse né? é o penúltimo dia. Encerramos amanhã. É verdade, é o nosso penúltimo tema da nossa tão gostosa série dos 10 dias de oração. Eu quero já antecipadamente te agradecer
por você ter acompanhado durante todos esses dias, esse nosso momento em que nos colocamos na presença de Deus. Eu sei que às vezes você ainda nem acordou, ou está acordando, ou está saindo para o trabalho, ou está tomando o teu desjejum, ou está fazendo o culto com a sua família. Muitos estão usando esse momento que estamos tendo aqui para o próprio culto familiar. Isso é uma coisa muito, muito boa. E eu quero cumprimentar você, cumprimentar a sua família e desejar para vocês hoje bênçãos especiais, porque a sexta-feira sempre é um dia especial. É aquele momento que você se prepara para receber com alegria o sábado. E esse sábado será o encerramento dos nossos 10 dias, um sábado também muito importante. Então que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E eu estou feliz por mais um momento poder compartilhar com você a palavra de Deus nessa manhã da sexta-feira. Estamos aqui no nosso 9º tema, hoje 26 de fevereiro, e vamos ter um tema importante: a fonte do poder na família. Que tema profundo. Vamos tratar de alguns assuntos que são pertinentes àquilo que vai poder ajudar a sua família a ser forte, a ser uma família vencedora, a ser uma família que esteja preparada para a volta de Jesus. Então fique atento ao tema, fique atento à discussão, fique atento aí a tudo aquilo que vamos conversar, porque hoje tem uma pessoa especial, como todos os dias, que estará conosco, partilhando daquilo que nós queremos entender hoje sobre a fonte do poder na família. Bom dia, pastor Hernani. Bom dia, pastor Elias. Bom dia para você, amado rebanho do Senhor Jesus. Que alegria! Sexta-feira, dia de preparação, nada melhor que começar com esse momento gostoso, especialmente agora nesses 10 dias de oração. Hoje, 9º dia, isso quer dizer que é o nosso 9º encontro, nós já passamos 9 dias juntos. Isso é uma bênção muito grande. Eu quero aqui mandar um abraço para você, que de repente é a primeira vez que você está acessando, você não é inscrito no canal, por algum motivo, você recebeu esse link aí no seu celular de alguém que te ama e se preocupa com a sua família. Seja bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte dessa grande família que é a Igreja UNASP Engenheiro Coelho. E para você que já é inscrito, já é parte aqui desse grande número de adoradores ao Senhor, compartilhe com 5 amigos este link para que você possa ser bênção na vida das pessoas. Pastor Elias, a nossa convidada muito especial, o marido já esteve aqui uns dias atrás, falou muito bem dela, um apaixonado, rapaz. Aquela voz romântica, você viu? Né? Aquela voz forte, poderosa, né? E tal. Pois é, nós estamos hoje aqui com a professora Verli Brown, né? Bom dia, professora. Bom dia, pastor Elias, bom dia, pastor Hernani, bom dia a você, meu querido irmão que está conosco aqui, nesses momentos especiais, nesta sexta-feira de manhãzinha, não é? Onde vamos então compartilhar essa mensagem poderosa. A gente está muito feliz, professora Verli, a nossa líder do Ministério da Mulher, para a nossa querida Associação Paulista Central. Quantas mulheres, Verli, nós temos aqui no nosso território da Associação Paulista Central? Eu sei que é um exército, né? Nós somos aí cerca de 57%, né, do nosso campo. Então, temos aí o quê? Quase 20 mil mulheres. Uau. Que desafio, hein? E como é que é liderar essas mulheres? Eu posso falar aqui, eu tenho um pouquinho de experiência nisso, porque também tenho uma esposa que cuida e faz a mesma coisa que você faz, né? Mas sim, pastor. Como é que é essa experiência? Deve ser muito interessante, olha, né? Para mim tem sido uma alegria muito grande, sabe? Trabalhar com esse exército. É realmente um exército poderoso, né? Que eu falo aí das mulheres que estão formando aí um pelotão de elite, né? Para poder levar o evangelho, terminar essa obra. Nós somos a maioria, precisamos realmente nos comprometer, nos envolver. Verdade. Para que esse evangelho possa ser pregado e Jesus possa voltar. Então, eu tenho tido uma alegria muito grande de trabalhar com essas meninas, e essas mulheres têm entendido o papel importante que elas têm dentro da obra, dentro do evangelho. Eu, como pastor da igreja do UNASP, já tive o privilégio de pastorear outras igrejas, eu confesso para você uma coisa: eu nunca vi as mulheres tão engajadas na missão
como eu tenho visto nos últimos anos. Há um despertar assim, não é nenhum movimento separatista, nada disso, porque muita gente entende, né? Às vezes você que está nos ouvindo aí e talvez não tenha muita intimidade com as siglas da Igreja Adventista, quando a gente fala Ministério da Mulher, dá a impressão que é um movimento separado, é um movimento feminista. Não é nada disso. É exatamente um projeto que organiza as mulheres para a missão, não é? Então, com projetos especiais para as mulheres, de mulher para mulher, não é? Ou seja, ajudando as mulheres, as famílias. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu percebo, eu acho que o pastor Hernani também tem esse mesmo sentimento, como as mulheres estão engajadas e elas realmente estão querendo fazer alguma coisa pela igreja, por Jesus. Isso é muito lindo, né? Porque os resultados estão aí, né, Verli? Isso mesmo. E esse ano a gente tem um desafio grande, né, para essas mulheres. Vamos trabalhar com elas aí frente a um evangelismo público. Pois então, elas estão sendo desafiadas mais ainda, né, a se envolverem de fato nessa missão, fazendo ali esse evangelismo com uma colheita, né, para a honra e glória do nosso Deus. Tenho certeza que será uma bênção, pastor. Como diz o slogan, né? Mulheres em missão, mulheres em missão, né? Diga, pastor. Eu acredito nesse evangelismo das mulheres, eu acredito. Porque falta, sabe, pastor, muitas vezes em nós essa doçura, esse olhar de compaixão, de amor, que Deus dotou as mulheres. E uma missão completa é uma missão onde ambos, homens e mulheres, de mãos dadas, famílias unidas, isso mesmo, levam a mensagem de Jesus para outras famílias que estão perdidas. Muito bem. A introdução tá boa, hein? Quer dizer, se a introdução tá boa, que será o nosso tema daqui para frente, né? Mas a gente não começa a discutir o tema sem primeiro buscar a presença de Deus. Então, pastor Hernani, ore por nós para que esse momento seja poderoso na nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. Senhor, tem sido uma bênção esses dias que estamos aqui. Eu tenho certeza que tem motivado muitas famílias, não porque estamos falando, mas porque o Senhor, através de nós, tem alcançado pessoas que talvez, se não fosse por esse momento, não estariam passando e ouvindo essas informações. Grande Deus, põe em cada família, lhe pedimos, o desejo de orar. Ponha, Senhor, no coração de cada marido, de cada esposa, de cada filho, de cada filha, a necessidade da oração. Lhe pedimos, porque desconectados do Senhor, somos apenas vozes que falam, mas conectados contigo, somos o poder do Evangelho, rompendo as portas do mal. Grande Deus, abençoe esse momento, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Elias, posso interromper? Nós Não. esquecemos, eu me esqueci, pastor, desculpa, de pedir para a professora Verli apresentar a família dela. Verdade, pastor. Professora Verli, só pode apresentar, porque nós sabemos que a senhora vem de uma construção familiar. Então, nós queremos conhecer, que a senhora apresente a sua família para nós. Sim. Sou casada com o pastor Erlo Brown. Esse ano, no mês de janeiro, dia 9, completamos 35 anos de casados. Uau! Né? Eu estou na frente, 1 ano, mas está tudo bem, não tem problema. Somos experientes. Não é, pastor? Passa muito rápido, Passa muito viu? rápido. Parece que foi ontem, né? Verdade. E nós, através dessa nossa união, desse amor aí, nós constituímos a nossa família com 2 lindas filhas. Que legal. E nós temos, né? Isabelle e Emily. 2 tesouros, 2 joias, né? Que o Senhor nos deu e que nos traz muita alegria. E que tem realmente complementado aí a nossa vida, né? O nosso amor. E somos felizes como família, né? Deus tem realmente nos coroado de muitas bênçãos, então a gente tem que agradecer. Graças né? a Deus, a Amém. família é a base de tudo, né, Verli? A família é o que, como eu disse e já repeti em outros programas, nos impulsiona, né? Nos sustenta, é o nosso alicerce, né? Se não tivéssemos a família, que seríamos? Que seria então, de nós? Essas meninas já se casaram, olha só. Eu ganhei só. 2 filhos, né? Tenho aí os genros, que são filhos queridos, que é o Harrison e o Pedro.
que vieram também agregar a nossa família, nos trazer uma alegria maior ainda. Então, ela está crescendo, né? Não chegaram os netinhos ainda. E logo mais chegam os netinhos. E a hora que Amém. chegar, Então, Verli, você mas vai é uma entender bênção. algo que é indescritível. Ah, eu imagino, viu? Eu imagino. Eu O acho que você é uma Gabrielzinho. avó legal. Beijo, Gabriel, pra você. Vovô te ama. Não é? Olha aí, o muito vovô. lindo, Esse não vovô aí, Não olha. é uma bênção? Muito bom, muito bom. Verdade. Bom, feito então a apresentação, hoje nós vamos ler 2 textos para introduzir o nosso bate-papo. Eu quero ler o primeiro, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e vou pedir ao pastor Hernani para ler para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 39 e 40. Esses 2 versos estão relacionados ao nosso tema, que é a fonte do poder na família. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um dos mais tradicionais textos, né, que nós usamos e já foi fonte de inspiração para lindas canções, lindas poesias. Verdade. Um texto que nos apresenta Deus se colocando na disponibilidade de ser buscado, né? Então ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. É claro que aí o verso diz, e se converter e tal, mas o que Deus está disposto a fazer? Deus está disposto a ouvir, Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a sarar. Então, a oração, a comunicação é o poder que Deus disponibiliza para nós, criaturas, nos aproximarmos do Senhor. É a ferramenta que nós temos de acesso ao Pai na busca da realização e concretização dos nossos sonhos e objetivos de família. Verdade, eu gosto desse texto. Esse de Lucas também gosto muito, sabe? Ele diz assim: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Interessante que o texto que o senhor leu tem a ver com um Deus que está disposto a ouvir, desde que esteja alguém disposto a reconhecer. E aqui nós temos Jesus falando, a parábola aqui, né, dentro da parábola do servo vigilante, que nós devemos vigiar. Ou, em outras traduções, orar, estar em constante vigilância, para não sermos pegos de maneira desapercebida. Então, a oração, aqui nesse texto, mostra que a oração nos torna vigilantes. E o pastor, acho que o senhor tem outro texto aí, não tem? Não, mas eu vou ficar com esse texto mesmo. Eu acho que ele sintetiza bem o propósito da nossa conversa hoje. Legal. A oração é o poder, é a força que nós temos, é a mais poderosa arma. Poderíamos colocar aqui todos os adjetivos que quiséssemos para colocarmos a importância da oração na nossa vida, não é? Agora, quando a gente fala, Verli, em oração, não é? A gente sabe que nem toda família ela busca esse processo de oração, nem toda família tem esse caminho de busca, Se preocupa, pela né? oração, pelo culto familiar, enfim, uma série de coisas. E a gente vê que muitos filhos, eles estão se perdendo mesmo, porque alguns patriarcas morrem, não é? A gente vê histórias assim de muitas famílias, né, onde lá os pioneiros daquela família eram muito dedicados, muito fervorosos. Aí vem a segunda geração, parece estar um pouquinho mais fraca, a terceira mais fraca, a quarta. E aí as gerações se sucedem, parece que as coisas ficam assim completamente perdidas no tempo. Aquela mesma força, aquele mesmo impacto da primeira não aparece agora. O que a gente pode fazer, Verli, para a gente
dar um processo de reavivamento nessas novas gerações, nesses que estão um pouco lá, depois daqueles que já foram fiéis e parece que estão meio desmotivados hoje espiritualmente. Como a gente pode fazer isso? Talvez seja uma família que esteja passando por isso, precisa ouvir isso daí. Bom, pastor, eu creio que realmente quando nós falamos em relação às novas gerações, eu acho assim bastante complexo hoje. Sim. Né? A gente está assim trabalhando e fazendo sempre o nosso melhor para atingirmos realmente o coração, né, desses jovens, dos filhos. Então, existe uma frase, né, que eu assim tirei aqui da revista, muito especial, que me chamou muita atenção, que é um alerta, né, que coloca para cada um de nós aqui, que diz o seguinte, que é preciso não ficarmos nenhum tempo mais no terreno encantado. Uau. Né? Então, assim, nós como cristãos, o que nós buscamos, o que é mais importante para a gente é a nossa salvação. E além da gente querer se salvar, lógico que nós queremos salvar a nossa família. E como que isso pode acontecer? Né? Salvar os filhos, salvar a todos os membros da família. Então, nós precisamos realmente buscarmos a presença de Deus dentro do nosso lar. Né? Precisamos buscar individualmente como pessoa, né? Ali procurando desenvolver a nossa devoção pessoal, buscando a Deus nas primeiras horas da manhã, né? Nos fortalecendo, realmente ali com o coração contrito, orar, abrir o nosso coração, pedir o perdão dos nossos pecados, para que esses pecados realmente possam ser apagados, não é? E esse alerta que a revista nos apresenta, né? Que nós precisamos deixar esse terreno encantado, que é esse mundo, né, onde Satanás tem buscado atrair os nossos jovens, a nossa nova geração, não é? Com tanto encantamento, com tanta coisa que enche os olhos, né? E que acaba afastando esses jovens, né, de Deus. Então, nós precisamos buscar através da oração, precisamos orar incessantemente, fervorosamente em favor dos nossos filhos. É importantíssimo isso, né? Pais intercedendo pelos seus filhos. Exatamente. Eu acho esse um ponto extraordinário. Então, a oração, ela está intimamente ligada também ao trabalho do Espírito Santo. E a gente vai orar para que o Espírito Santo possa influenciar o coração e a mente, né, desses jovens, para que eles possam aprender e entender, né, o poder que existe em Deus e que Deus é aquele que rege toda a nossa vida, que supre todas as nossas necessidades. Então, eles precisam entender que eles têm que ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. E, através da nossa oração, nós como pais, intercedendo pelos filhos, eles serão ricamente abençoados. Então, esse é um ponto. Oração intercessora. E um outro ponto que eu acho importante também é desenvolver a religião no lar. Então, nós precisamos convidar a Deus para estar conosco a cada manhã. Verdade. Fazer parte ali do nosso lar, né? Abençoar os nossos filhos, buscar com a família, então, a Deus através da oração, através do louvor, né? A gente cantando hinos de gratidão ao nosso Deus, fazendo então o culto familiar. E infelizmente hoje a gente tem visto assim a minoria talvez conseguindo fazer essa importante tarefa, né? E no lar, o culto familiar ali pela manhã e também à noite, a gente vai estar incutindo na mente dos nossos filhos o amor de Deus. E as crianças precisam aprender. Né? No livro de Provérbios, no capítulo 22, 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velha não se desviará dele. Então, através da oração e através do estudo da palavra, de nós realmente vivermos o evangelho dentro do lar, nós estaremos então preparando, não é, os nossos jovens, preparando a nova geração para que possam assumir esse papel importante de levar o evangelho, porque isso Deus espera de nós, como pais. E os filhos sendo missionários também. Eles Verdade. precisam entender que eles também têm essa missão. Verdade. Agora, quem é que vai ensinar isso para eles? Não é? Somos nós, dentro da família.
Muito bem. Eu achei profunda as suas palavras. Eu acho que não precisávamos de uma resposta mais completa do que essa. Eu acho que você que está aí nos assistindo entendeu bem o que a professora Verli disse. Nós não precisamos delegar para a igreja, nós já falamos isso em outros programas, delegar para a igreja, para a escola sabatina, para os professores, o trabalho que nos é devido como pais. E, consequentemente, nós podemos fazer isso de duas maneiras muito simples. O cristianismo ele tem que ser simples, descomplicado. É simples assim. Eu, como pai, como mãe, eu vou desenvolver o meu trabalho de intercessão pelos meus filhos. Olha a história de Jó, o que ele fazia por todos os seus filhos, como ele intercedia por todos os filhos. Então nós deveríamos ter esse princípio de intercessão diário pelos nossos filhos, para que Deus realmente abençoe, para que o Espírito Santo toque o coração deles, para que mude as percepções espirituais deles. Eu acredito muito, pastor Hernani, na oração intercessora, porque eu já vi milagres acontecerem. O Espírito Santo ele só está esperando aquele momento da oportunidade, do poder da oração intercessora que tem na vida das pessoas por quem nós oramos. Se nós oramos por tantas pessoas, né, Verli, por que não orar pelos nossos filhos? Nós temos um exemplo também claro na Bíblia, que é do casal, né, dos pais, que oraram muito por um filho durante muito tempo, muitos anos. E a Bíblia diz, né, no livro de Lucas, falando de Zacarias e Isabel. Isabel era estéril e durante muitos anos oraram, e eles já eram velhos quando ela concebeu. E através da oração, não só pela concepção desse filho, mas através da oração durante toda a vida de formação, não é? Esse filho que é João Batista, né? Ele foi realmente abençoado. Através dessas orações, ele recebeu o Espírito de Deus. E ele foi escolhido para ser o precursor, não é? E preparar o caminho para a vinda de Jesus, né? Para o trabalho que ele tinha que desenvolver aqui na Terra. Então, o que a gente vê e pode entender através desse exemplo é que as orações e a intercessão dos pais, elas são muito importantes. E Deus ouve e abençoa os nossos filhos, né? Jesus mesmo fez a declaração de que João Batista, ele foi o quê? O maior entre os homens nascidos de mulher. Exemplo, né? lindo. E eles tiveram pais fervorosos, né? Pais sinceros, intercessores que estavam ali a cada momento, né? Se colocando nos braços do Pai e pedindo, né? O derramamento do Espírito, o poder para que se realizasse nele e na família, né? Aí esse poder especial preparando então o caminho para Jesus. Que coisa extraordinária. Olha, estava aqui me deliciando dessas palavras, alimentando a minha mente desses pensamentos, dessas ideias. E me veio um insight aqui que há 30 anos atrás, sabe, amigos, o horário de trabalho das pessoas era um só. Então, eu estou sendo muito simplista, né? Mas, por exemplo, 7 da manhã as pessoas começavam a trabalhar e às 17 horas elas iam embora. Alguns começavam mais cedo, outros mais tarde, mas a grande maioria tinha um horário fixo. O que eu quero dizer com isso? Que era bem mais fácil fazer o culto familiar, porque todos tinham um horário, uma rotina. Então, levantavam às 6, faziam o culto familiar, o pai ia para o trabalho, o filho ia para a escola, a mãe, de repente, ou administrava o lar, ou ela também tinha o trabalho dela. Hoje, nós temos uma desarmonia total nos horários. Porque às vezes o marido começa de manhã, a esposa à tarde, os filhos hoje são noturnos. E, professora Verli, trazendo toda essa problemática aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Como hoje nós poderíamos trazer harmonia para o lar, sabe? O que essa harmonia pode causar num lar que se dedica a ter um momento juntos, independente da hora na presença de Deus? Bom, realmente, para que haja harmonia do lar, nós temos que ter a presença do Espírito de Deus. Verdade. Não é? E quando esse Espírito faz-se presente dentro da nossa casa,
o nosso lar se transforma num pedacinho do céu. Uau! Não é? Então, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele apresenta ali para a gente os frutos do Espírito, né? Bondade, amor, paciência. Então, dentro da nossa família, as nossas ações, elas precisam ser permeadas com os frutos do Espírito. Nós precisamos demonstrar ali no nosso lar amor, paciência, bondade. Quando um membro da família erra, o outro tem que, agir com paciência. Compaixão. Com compaixão. Com amor, com misericórdia. Com amor, porque nós precisamos mostrar, Cristo na nossa vida. Então, isso é viver num ambiente harmonioso. Mas eu também vi aqui uma citação que é muito triste, é que quando nós agimos por nós mesmos, quando nós não permitimos, serem usadas ali por Deus, ou Ele não está tão presente na minha vida e que eu não consigo externar ou permear as minhas ações através desses frutos do Espírito, e eu deixo o meu eu ser dominado, talvez por mim mesma, e eu tenho alguma atitude áspera, talvez, faça alguma coisa que não seja tão boa assim, uma reação minha. Então diz que Satanás, ele ganha espaço e as nossas atitudes passam a ser regidas por ele. Então nós não devemos permitir que ele traga desavenças, que ele traga intriga, e ganhe espaço no nosso lar. O nosso lar precisa ser realmente blindado pelo amor de Deus. Amém. Nós precisamos estar ali totalmente envolvidos, como família, os filhos, através deste amor, através desses frutos do Espírito, para que a gente possa realmente ter harmonia dentro do lar. E algo especial, que a gente já até comentou aqui, que a gente precisa estar restaurando, é justamente essa questão de nós estarmos, então, dentro do nosso lar, desenvolvendo culto, embora exista toda essa problemática que a gente tem que ir se adaptando, Cada um de acordo com a sua realidade. Então, talvez a mãe saia mais cedo para o trabalho, o pai, então, talvez o culto, primeiro, eu digo isso com as crianças, Sim. E com os adultos já é um pouco mais difícil. Sim. Mas a gente tem que estabelecer uma rotina e quem seria a pessoa responsável, Então, o pai faz pela manhã, a mãe faz à noite, que já está em casa, E a gente estabelecer com o adolescente em algum momento especial para a gente poder estar compartilhando, orando, agradecendo a Deus pelo dia. Então, tudo isso a gente tem que ir adaptando de acordo com a realidade também da sua família, mas não deixando de fazer, esse momento especial de desenvolvermos ali o culto. Nós temos que ter, então, hábitos espirituais dentro do nosso lar. Então, a comunhão diária, culto familiar, e algo também que eu vejo que muitas vezes assim algumas famílias estão deixando também de realizar são os cultos de pôr do sol. Olha. Não é? É um momento especial que as famílias têm que estar também reunidas, têm que estar preparadas. Hoje, sexta-feira, não é o dia de preparação? Então, nós temos que estar aí já fazendo as coisas para que esse dia seja recebido com alegria. Que todas nós possamos ali estar como família, desfrutando de uma refeição especial. Dentro do Ministério da Mulher, nós temos um projeto, que é a Experiência da Mesa, a Experiência do Sábado, onde nós estimulamos as mulheres a prepararem uma mesa especial. Alimentos simples, saudáveis, mas com um capricho, com um toque diferente, lembrando a todos que o sábado chegou, e com ele reservado as bênçãos que Deus prepara, que são especiais para nós neste dia. Então, tudo isso vai nos ajudar, a mantermos ali a harmonia e a desenvolvermos um lar, então, mais feliz ao lado do nosso Deus. Verdade. É interessante, e eu gostei muito do que a senhora falou com essa questão de adaptação, sabe? Nós somos muito acostumados a crer o seguinte, só vale se for de manhã. E tem que ser antes que o sol nasça. E tem que ser, e acaba que para essas novas gerações, esse tem que ser é mais uma maneira de deixá-los sem vontade de participar do que algo que atraia.
não há um magnetismo nisso. Mas quando há uma adaptação temporária, porque sabemos que na primeira hora do dia é melhor, mas essa adaptação ela é atraente aos olhos dos nossos jovens e dos nossos amigos. Isso é importante. Então, realmente, e um lar que se esforça para isso, tem a presença do Espírito Santo, e como a senhora falou, se tem a presença do Espírito Santo, o marido é mudado, a esposa é mudada, os filhos são encaminhados, e termina essa acusação de falar, você tem que mudar, aquele tem que mudar. A oração muda tudo pela presença do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso, pastor Elias? É maravilhoso. Eu estou aqui seco para falar, né? Sério, pastor? E você não não está acredito, deixando eu falar aqui. Eu não acredito. Então, o que acontece? Olha, essa deixa é muito, muito legal. Quando a gente pensa na presença do Espírito Santo, né? Na família, dentro da nossa casa. Vou dizer assim, a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. O que é isso? Na verdade, não é nada mais nada menos do que a presença do Espírito Santo na minha vida, certo? Porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em mim, eu sou uma nova criatura. Então, naturalmente, eu vou reproduzir os frutos do Espírito. Agora, Verli, pedir o Espírito Santo é importante demais a gente ter, mas é apenas pedir. O que o Espírito Santo promove literalmente dentro de nós? Porque toda essa desorganização que a gente vê nas famílias, que a gente vê no mundo, principalmente nas pessoas, é produto da ausência do Espírito Santo mesmo na nossa vida, certo? É produto da ausência. Agora, quando o Espírito Santo ele vem, eu clamo, ele faz habitação em mim, alguma coisa ele produz. E o que a presença do Espírito Santo produz na nossa vida? Existe um texto de Ellen White que diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Texto lindo. Então, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Sim. Então, além de nós buscarmos, né, o poder do Espírito Santo, precisa haver em nós um reavivamento, precisa haver em nós uma reforma, uma mudança de hábitos. Né? Precisamos entender que nós temos que adquirir novos hábitos para que nós possamos desenvolver cada vez mais uma vida espiritual mais pertinente, saudável, realmente do lado do nosso Deus, que não seja simplesmente um desejo, né? Algo que você fala, eu preciso, mas eu não faço. Né? O que eu preciso fazer? Né? Como é que pode ressurgir a minha vida, que talvez espiritual, né? Que possa estar morta, que possa estar ali eu desanimada, né? Sem vontade de buscar a Deus. Então precisa haver realmente esse reavivamento, né? E essa reforma, adquirir novos hábitos, buscar realmente a presença de Deus nas nossas vidas, não é? Vivermos de fato o Evangelho e podermos então dessa forma colocarmos a nossa família também à disposição disso, né, para que ela também possa ser reavivada, os filhos possam, né, ressurgirem também, entenderem a real necessidade, porque o fim está próximo, né? Realmente Jesus está muito, muito perto de voltar e Satanás está irado, ele está vendo que pouco tempo lhe resta e ele quer nos distrair, quer nos afastar. Então, quando nós buscamos realmente a presença de Deus, quando nós buscamos mudar alguma coisa nos nossos hábitos de fato e buscarmos esse reavivamento espiritual, não é? Deus com certeza estará ali nos abençoando de uma maneira especial. Você tocou em duas palavras que são mágicas, né? Reavivamento e reforma. É isso que o Espírito Santo produz na nossa vida. E Ellen White, ela fala muito bem sobre isso. Esse, para mim, é o melhor texto que você apresentou sobre o sentido do reavivamento e reforma. Ela complementa dizendo assim, olha, reavivamento e reforma são coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida, um avivamento. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele desperta, né, nas famílias, trazendo isso para a nossa vida prática, familiar. Eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Uma família que não sentia prazer no culto familiar.
suplicou pelo avivamento espiritual, o Espírito Santo dá para ele a vontade de começar a fazer o culto familiar. Não tem horário, não tem jeito. O Espírito Santo vai orientar. Ele não guia? A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos guiará de todas as maneiras, em todos os caminhos. Então, se você está com a tua família desorganizada, se você está com a família uma bagunça, onde não acontece nada espiritualmente, o passo 1 é orar pela presença do Espírito Santo. Porque às vezes você vai querer fazer as coisas e sem a presença do Espírito Santo você não consegue fazer as coisas. Ou não é, pastor Hernani? Vai ficar cada vez mais complicado. E vai acontecer o que acontece com a maioria das famílias. Tentei, desisti. Tá difícil, não dá, a gente não encontra tempo mesmo, a gente não encontra hora. Não dá tempo para conciliar meu trabalho com a educação dos meus filhos. Delego para lá, a igreja que faça parte dele. Então a gente começa a encontrar um monte de subterfúgios para nos isentar daquilo que é a nossa responsabilidade como família e como pais. Agora, quando eu olho para a minha realidade e suplico, pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai colocar no meu coração esse desejo. Tem um jeito sim. Não é isso, Verli? Tem um jeito de eu encontrar um caminho para organizar a minha família, para fazer o culto aqui, fazer o culto ali, ter o momento do pôr do sol, respeitar as horas do sábado, ter o desejo de ler a Bíblia. Agora, por mim mesmo eu não consigo fazer nada disso. E a reforma é a mudança mesmo, entende? O reavivamento é o desejo que o Espírito Santo coloca. E a reforma é a mudança. É quando a gente toma aquela decisão mesmo, dizendo assim, olha, a partir de hoje, com a presença de Deus na minha vida, nós vamos fazer diferente aqui em casa. E é bonito quando você vê essa mudança, essa transformação na vida das famílias. E as pessoas passam a experimentar um novo sentido na vida. E os filhos passam a ver diferente os pais passam a ver diferente os filhos. É isso que o Espírito Santo faz. Eu acho lindo isso, pastor Hernani. Eu também. Essa transformação é fantástica, né, professora Verli? É fantástica. Eu sou fruto da transformação do Espírito Santo. Eu agradeço muito a Deus. Minha esposa é uma mulher de oração e eu hoje me sinto diferente graças à intercessão dela e dos demais familiares, dos amigos. Professora Verli, eu gosto de ver a vida cristã de maneira romântica. Eu gosto. Mas eu também não deixo de lado a realidade. Sabemos que o diabo tem feito cativas muitas famílias. E ele não vai entregar essas famílias de mão beijada. Ele não vai entregar. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Vai ser fácil começar uma nova rotina em casa? Vai ser fácil começar a fazer os cultos, isso que o pastor Elias colocou? Vai ser tudo tranquilo? Nós podemos esperar que seja tudo assim, na maneira como a onda empurrando? Ou nós teremos lutas a enfrentar para que o Espírito Santo nos tire totalmente das garras do diabo? Nós sabemos que Satanás ele é astuto, né? E a senhora White diz que ele não tem permissão para ler os nossos pensamentos, mas ele fica atento, né, com as nossas palavras. E ele fica buscando formas, né, de utilizar as suas tentações para nos ferir, para, né, desviar o nosso caminho, para nos enfraquecer, para realmente trazer essa bagunça, essa desarmonia, essa falta de desejo, talvez, de buscar a Deus. Então, nós temos que cada vez mais realmente nos entregarmos, não é? Nós orarmos, os pais intercederem, porque os jovens, eles têm sofrido. Vocês vivem aqui nesse contexto, né, no colégio, com tantos jovens aí, vocês conhecem a realidade, né, das dificuldades, os desafios que eles enfrentam. Então, não é fácil, né, mas nós não podemos desistir. A gente tem que insistir. Hoje eu vou fazer o meu culto 5 minutos, não é? Daqui a pouco eu consigo ficar 10 minutos lendo um verso, um capítulo, e assim, gradativamente, a gente vai experimentando,
né, a gente viver na presença de Deus. Então, às vezes, hoje você passa 1 hora, passa mais de 1 hora e você não percebeu. Verdade. Não é? Porque é tão gostoso, principalmente quando é bem cedinho, né? A gente consegue ouvir a voz de Deus sussurrando nos nossos ouvidos. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa que está muito apreensiva, aí eu preciso resolver. Qual seria a ideia? Não me vem na mente. Deus sussurra para você: olha, faz assim. Que tal esse nome para esse projeto que você está querendo trabalhar, desenvolver? Mas é impressionante como ele coloca assim na mesmo. mente da gente as coisas, mas de uma forma assim, audível. Então, quando a gente começa a desfrutar dessa alegria de ter a companhia de Deus e Ele realmente, né, falando ao nosso coração, é uma experiência maravilhosa. Então, a gente tem que começar experimentando. Não é? Então, assim, tem que fazer o culto de 1 hora. Não, né? Começa aos pouquinhos. Começa do começo. Não é? Eu não tive tempo de ficar, de fazer. Então, eu vou ler um verso, eu vou fazer uma oração, mas eu vou pedir a bênção de Deus, né? Para mim, para minha família, meus filhos, durante este dia. Eu tenho um tempo maior à noite, a gente consegue se reunir? Vamos buscá-lo. Né? Então, aos pouquinhos, consigo levantar meia hora mais cedo, 10 minutos antes... E a gente começa aos poucos. Isso, pois não. Posso contar uma experiência? Pode. Rapidamente? Pode. Foi essa semana, o professor Veli estava falando desse início. Eu estava orando a Deus essa semana e eu gosto de fazer isso de madrugada. E eu estava no escritório, levantei, fui para o escritório e enquanto estava orando, foi fantástico isso, aconteceu nessa segunda-feira. Eu pedi a Deus que me mostrasse um livro. Eu falei: Senhor, eu quero ler mais, eu quero ler um pouco mais do que eu já estou lendo. E enquanto eu orava, caíram 3 livros de onde eu tinha arrumado. Eu peguei uma sequência de livros, coloquei, não com a intenção de pedir ao Senhor, mas coloquei os 3 livros arrumadinhos, eu gosto de deixá-los assim para ver o nome. E enquanto eu orava, não estava encostando, 3 livros caíram, eu até me assustei um pouco, estava terminando a oração, caiu, eu pensei, deve ser a Roberta que chegou, ou alguma coisa. E quando eu terminei a oração, eu olhei, tinha lá o Caminho a Cristo, No Caminho de Emaús e Obreiros Evangélicos. E o interessante é que eles não estavam na sequência. Estava o Caminho a Cristo, tinha um livro, o Caminho de Emaús, e tinha um outro livro, e então Obreiros Evangélicos. E quando esses 3 livros caíram no final da oração, eu pensei assim: então, Senhor, são esses. Eu entendi que foram esses. E eu vejo assim, como o Espírito Santo tem interesse na nossa busca. Porque Ele quer. Foi pedido uma coisa e Ele revelou aquilo. E são pequenas coisas, né? Pequenas que coisas. a gente vê o poder de Deus agindo na nossa vida. Pequenas coisas, mas que faz uma diferença incrível, Enorme. Né? Na nossa vida. Extraordinária experiência, pastor. Aconteceu nessa segunda-feira. Que maravilha. Olha, eu tenho assim muita tristeza em dizer que o nosso tempo já está praticamente não acredito nisso. no final, mas a gente continuaria bebendo, né, da fonte da palavra de Deus, ouvindo essas profundas colocações a respeito da importância do Espírito Santo. E eu quero deixar com você aqui o desafio desse dia, não é? Eu não sei se você tem colocado a sua família na presença de Deus todos os dias. Eu não sei se você tem sido um pai ou uma mãe intercessor. Eu não sei se você tem gastado um pouco de tempo. Quando a gente usa essa expressão gastado, é no sentido de separar um pouco de tempo, né? Porque o tempo que a gente investe nas coisas espirituais, você não está gastando nada. Ao contrário, se você está sendo beneficiado, então, se você tem separado um tempinho para você dar aos seus filhos um pouco mais de base espiritual, cantar com eles, falar das histórias da Bíblia, ensinar as histórias da Bíblia. E isso é que vai construir a base sólida espiritual dele para a vida. Verdade. Então, nós vimos hoje, com tudo aquilo que a professora Veli nos colocou, a importância de clamarmos pelo Espírito Santo, de buscarmos o Espírito Santo em nossa vida. Esse Espírito Santo vai promover em nós o reavivamento, a reforma, a mudança de vida, mudança de hábitos. E eu tenho certeza de que haverá uma verdadeira revolução na história espiritual da tua família, se você buscar a presença do Espírito Santo. Amém. Esse é o desafio, não é? E nós temos aqui, olha, hoje
um desafio espiritual, o motivo especial da nossa oração é para que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sua família. E todos os dias estamos orando por 5 familiares. Então, esse é um momento especial. Falamos tanto sobre a fonte do poder, sobre o Espírito Santo, e nós queremos então que nesse momento a professora Verli nos abençoe, abençoe a sua família, orando para que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre a sua família. Amém. Se você tem esse desejo, se você quer isso para você e para a sua família, eu vou convidá-lo então a fechar os olhos e a professora Verli vai orar por nós para que esse Espírito recaia sobre a nossa vida. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, misericordioso, que realmente nos ama tanto e tem cuidado de cada um de nós. Amém. De uma maneira maravilhosa. Amém. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos incontáveis nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem tanta paciência com a gente, espera a gente se levantar, espera com muito amor nos levantar realmente quando caímos. O Senhor está sempre disposto a ouvir a nossa voz, o Senhor está sempre disposto a nos abençoar, o Senhor está disposto a sarar as nossas feridas. Que nós possamos, Senhor, realmente Te buscar de todo o nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, derramar de maneira poderosa o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um dos Seus filhos. Que nós possamos, através da presença do Teu Espírito Santo em nós, sermos pessoas transformadas, pessoas mais felizes e comprometidas com o Senhor e também com o Teu Evangelho. Que o Senhor possa realmente continuar coroando as nossas famílias para que elas possam ser fiéis até o fim. Amém. Que elas possam, todas as famílias, se prepararem para esse grande dia especial da Tua volta. Amém. Que nós possamos estar como família, todos preparados, unidos, esperando este Deus maravilhoso quando Tu voltares nas nuvens dos céus. E nós possamos realmente exclamar em grande voz: este é o nosso Deus que nós tanto aguardávamos. Amém. Que o Senhor possa nos dar esta bênção, que o Senhor possa nos dar esta graça. É o que nós oramos em nome e por amor a Jesus. Amém. 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 Obrigado, professora Verli. E apenas lembrando, mais uma vez para você, amanhã vamos estar encerrando o nosso momento dos 10 dias de oração. Vamos ter o nosso programa com mais um convidado. Amanhã será o pastor Antônio Marcos conosco. Isso mesmo. Não é? Estará aqui. E logo em seguida vamos ter o nosso culto aqui também. Então teremos atividades duplas amanhã. Então, se você vier para o culto presencial, assista primeiro o nosso culto aqui dos 10 dias e depois venha para o culto. E se você estiver na sua casa, você vai ter 2 belos momentos na presença de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia de preparação, um feliz sábado, muitas bênçãos para você e para a sua família. E nos encontraremos amanhã nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Um grande abraço para você. Com a alma lacerada eu clamo a Ti, Senhor, dos
da minha vida és o construtor. Relutante e insistente, eu não vou desistir. Mesmo que me falte a voz, eu vou clamar a ti. Minhas lágrimas insistem em me questionar. Onde está o meu Senhor quando vem me ajudar? Mas do âmago do coração ele me diz: sou a tua cura e não deixo cicatriz. Quero ser a voz que clama no deserto, um farol para mostrar o caminho certo. Quero ser a força para quem está caído, como bom samaritano ajudar o ferido. Eu não quero ser apenas um adorador, quero que através de mim vejam o Senhor. Quero que a minha vida seja um eterno sacrifício de louvor. Com a alma lacerada eu clamo a ti, Senhor. Dos escombros da minha vida és o construtor. Relutante e insistente, eu não vou desistir. Mesmo